Fala galera, beleza? Vamos falar sobre dois institutos hoje, que é a prescrição e decadência. Antes de tudo, no direito tributário, tá? Especificamente no direito tributário. Antes de tudo, a gente precisa entender que esses dois institutos eles são vetores axiológicos do princípio da segurança jurídica. Então temos o princípio da segurança jurídica e esses dois institutos que advêm dele. E o que seria o princípio da segurança jurídica? O princípio da segurança jurídica nada mais é do que segurança jurídica. Ou seja, você não pode vir esperar que o fisco do nada bata na sua porta e venha te cobrar alguma coisa de 35 anos atrás. Você tem que ter uma segurança econômica, até que jurídica, para saber que o fisco não tem esse prazo ad eterno aí para vir encher o saco depois de 35 anos, 45 anos. Como que você vai ter segurança para conduzir suas coisas, seus negócios, se você ficaria à mercê sempre de uma possível execução de 2.000 anos atrás? Então, em decorrência desse princípio, a gente fez nascer esses dois institutos, que são nada mais, nada menos do que exclusão do crédito tributário. E a exclusão do crédito tributário é óbvio, né? É muito lógico que a exclusão do crédito tributário exclui o crédito tributário, que é o direito da fazenda receber. Então, na verdade, fica muito lógico a gente entender que esse princípio da segurança jurídica, então, pôs um prazo fim que a fazenda tem para vir te cobrar alguma coisa. E caso ele não faça isso, exclui-se o crédito tributário e o crédito tributário é o título que a fazenda tem para te cobrar. Então, excluindo-se, ele não tem o que vir atrás de você. Então, é um prazo que ele tem para vir cobrar de você. Certo? Aqui não sei se dá para vocês verem. Vou dar um zoom. Tá. Então, a gente já entendeu que prescrição e decadência são dois institutos que decorrem de um princípio. E que quem pode alegar, isso é muito óbvio também, quem pode alegar prescrição e decadência é unicamente o advogado contribuinte. Por quê? Porque o advogado contribuinte tem interesse em excluir o crédito tributário para que ele não seja cobrado. Para pensar comigo, que interesse teria o procurador, que é o advogado da fazenda, em alegar que o crédito tributário deles está prescrito ou decaído? Que seria nada mais, nada menos que alegar, em outras palavras, que eles não têm o direito de receber. Já passou o prazo, eles dormiram no ponto. Então o procurador não teria esse interesse. Então quem tem interesse, é óbvio, é o advogado do contribuinte. Para falar, olha, fisco, você tinha esse direito de receber, mas esse direito de receber foi fora do tempo. Então você não tem mais o que receber. Certo? Então aí a gente parte para o próximo. Desculpa aí o meu exemplo meio porco, né? Que eu fui atropelado por motoqueiro e amassou meu negócio na minha mochila. Tá. E aí onde está previsto, né? Esses institutos estão previstos na Constituição Federal, no artigo 146, inciso 3º, a linha B, dizendo que esses dois institutos, eles vão ser instituídos, eles vão ser pormenorizados em uma lei complementar. Essa lei complementar, quem faz às vezes é o nosso CTN, é o Código Tributário Nacional. Apesar dele ser uma lei ordinária, ele foi recepcionado como lei complementar, então é o que interessa a gente saber aqui. Então quem faz às vezes para ditar os pormenores desses dois institutos é o CTN. E aonde no CTN? No artigo 173 e no 174. No artigo 173 ele trata sobre a decadência no modo geral. E no 174 sobre a prescrição no modo geral. Então vamos detalhar agora o instituto. Vamos lá, para o que é decadência. Decadência no direito tributário, eu não misturo com os outros direitos, tá? Mas no direito tributário, de forma bem simples, decadência é a perda do direito de lançar. O que seria perda do direito de lançar? Lançar é um ato administrativo, eu até coloquei aqui, ó, que é um ato administrativo onde ele compila tudo, ó, lançamento tributário previsto, onde ele compila que formalmente ocorreu o fato gerador. Então, fato gerador do imposto de renda, auferir renda, certo? Ganhei dinheiro. O fato gerador aconteceu em janeiro. Aí vamos pôr, o lançamento vai ser quando o fisco descobriu que eu recebi dinheiro e vai fazer esse lançamento, que é o quê? Formalmente ele reconhece que houve o ganho de dinheiro. Além de formalmente reconhecido, ele junta elementos que
o fato gerador, a data que aquilo ocorreu, a legislação que aquilo vai vincular, e junta tudo isso num documento que é o lançamento. Então o fisco tem do fato gerador 5 anos para fazer esse reconhecimento formal do que ocorreu o fato gerador, que data que ele ocorreu, a base de cálculo que ele vai vir a ser cobrado. Então ele tem 5 anos para fazer esse lançamento, né? Que é um ato administrativo, como eu te falei. E qual que é o primeiro dia para contagem? Eu já falei, né? Aqui no 173 ele fala de forma geral. Então a gente vai falar de uma forma geral, que é 5 anos, né? E sendo o primeiro dia, o dia Zacó, o primeiro dia da contagem, o termo inicial da contagem, é o dia do exercício seguinte daquele que poderia ter sido lançado. Ou seja, ele deveria ter lançado nesse ano de 2022 e não fez. Então ele teve o ano de 2022, quando que vai começar o primeiro dia de decadência? Primeiro dia do exercício seguinte de 2023. E aí ele vai ter 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028. Em 2028 decai o prazo de decadência, né? É decaído, né? O prazo para lançamento daquele tributo, certo? Só que essa, como eu já disse, é a forma geral. Tem a forma do tributo lançado por homologação, que é previsto no artigo 150, parágrafo 4º, que é a decadência por tributos lançados por homologação. O que é um tributo lançado por homologação? É quando o contribuinte, ele mesmo, pratica o fato gerador, sabe que aquilo é tributável, calcula o tributo e paga. Ele mesmo faz tudo. O fisco não tem trabalho nenhum. Então, nesse caso que ele faz tudo, como que começa a correr o prazo de decadência? Quando ele faz tudo, o contribuinte vai lá e paga e fala, ó, vê aí, confirma aí se eu paguei, está certo? Por homologação, por isso que chama homologação, não, que o fisco tem que homologar. Aí, tem duas hipóteses. Se ele realmente fez tudo certinho, é uma hipótese. Se ele fez, só que ele pagou a menor, que é esse exemplo que eu dei aqui, ó, se ele pagou a menor, mas não teve dolo, foi sem querer, simplesmente foi um idiota, ele fez a conta errada lá e pagou a menos. Não teve dolo. Aí o prazo de decadência é de 5 anos do fato gerador. Ou seja, quando ele praticou o fato gerador. Então é meio que um benefício para quem que não age de má fé. Porque ó, se ele agiu de má fé, se ele calculou, fez a conta lá e pagou errado, pagou a menos, só que ele pagou na maldade, com dolo, falou, eu vou trabalhar com esse capital aqui, depois eu pago o fisco. Aí ele volta para o prazo do 173, parágrafo, inciso 1º, que é o quê? É o primeiro dia do exercício seguinte que tu poderia ter lançado. Tu percebe que ele perde um ano aqui? Ó, se ele fez o fato gerador em janeiro, só que ele fez o pagamento e tudo, ele pagou a menor, mas ele não teve má fé, vai ser de janeiro que começa a contar o prazo decadencial. Agora, se mesmo em janeiro ele fez, só que ele pagou dolosamente, ele pagou a menos, em vez de ser janeiro de 2022 agora, vai ser janeiro de 2023 que começa a contar. Então ele perde um ano. Meio que um bônus para quem foi de boa fé e um ônus para quem foi de má fé, né? Tá, aí eu tenho agora a prescrição, outro instituto. Terminamos de decadência, agora vai para prescrição. O que é prescrição? Prescrição não é nada mais do que a perda do direito à pretensão executória. Então eu tinha um título lançado e com esse título em mãos, a Fazenda tem... Oh, meu Deus. A Fazenda tem 5 anos para executar esse título, cobrar esse título. Ele pode ficar com esse título na mão, infinito, para vir te surpreender depois, falando, ó, vim cobrar esse título aqui que eu tinha em mãos. Então, a prescrição é um instituto que faz perder o direito de executar esse título que ele tinha na mão. E agora, qual que é o dia Zacó? Qual que é o marco temporal inicial da contagem do prazo de prescrição? Não é do lançamento, é do lançamento em definitivo. A gente precisa focar bastante nessa palavra aqui, ó, definitividade. O que é definitividade? É quando o tributo foi lançado em definitivo, ou seja, não existe mais discussão, não tem mais dúvida sobre aquilo. Então, isso dá-se com o lançamento? Não. Por quê? Imagina que o fiscal vai aí na porta da sua casa, bate, vê que você não pagou um tributo e lança esse tributo. Fala, ó, você tem 5 mil reais para pagar aí. Só que
desse ato administrativo que falou, olha, você tem 5 mil reais para pagar aí, você tem 30 dias para pagar e morrer o assunto, ficar quieto ou impugnar administrativamente, falando não concordo. Tá vendo como que não pode começar a correr o prazo prescricional? Porque não tá nem definitivo. Eu ainda posso alegar que aquilo foi um erro, entendeu? Então tem que ser definitivo. Então vamos para os exemplos. Primeiro, voltando para o mesmo exemplo, vai. O fiscal foi na sua porta da sua casa, falou: você tem 5 mil reais para pagar. E aí você tem 3 opções para fazer, como eu falei. Vamos porque a primeira você pagou. Você pagou, concordou, morreu o assunto. Não existe nada que ser feito. Você não pagou e não impugnou, ficou quieto. Você ficar quieto, o seu prazo prescricional vai começar a correr no 31º dia. Então vai passar 30 dias que você tem para pagar e impugnar. Você não fez nada, no 31º começa a contar o prazo prescricional. Por quê? Você não discutiu, então está lançado em definitivo. No 31º dia começa a contagem do prazo prescricional. E se você recorrer administrativamente? Passou lá no 30º dia, ia lançar em definitivo, você foi lá e impugnou você apresentou o recurso. E demorou 12 anos, 15 anos para julgar o recurso. Vamos por 15 anos. Estamos em 2022. 2037. Julga falando, não, em definitivo está lançado, você perdeu, você deve de verdade. Está lançado em definitivo lá em 2035. Eu falei 15 anos, 37. 2037 está lançado. E não é da decisão, é da decisão irrecorrível. E quando você for notificado dessa decisão, pode ser que você fuja lá para não ser notificado. Quando você for notificado lá em 2037, vai começar a contar o primeiro dia do prazo prescricional. Beleza? Eu acho que era isso que eu tinha. Qualquer dúvida, deixa aí que eu tento responder. Eu só tô compartilhando com conhecimento aí, tentando aprender junto com vocês, né? Que eu sei mais, nem menos, menos com certeza assim, mas é isso aí, galera. Valeu!